Porque eu amo comprar na Vieira. Tem as melhores makes, looks e perfumes, alimentos e bebidas, coisas lindas para casa, produtinhos de limpeza, tecnologia, pet shop e muito mais. E tem sempre uma pertinho, no centro, Farol, Praia e no Shopping Pátio. Casa Vieira, a loja completa que a gente ama. Bom, a música começou a fazer parte da minha vida desde que eu era pequeno, desde a minha infância lá no Pontal da Barra. Eu tinha uns tios que tocavam, tinha um grupo chamado Os Primos, um conjunto de baile. Na época era conjunto, hoje se chama banda. Mas eu ficava vendo o ensaio deles e doido para entrar ali, fazer parte do ensaio, e eles não deixavam eu entrar. Eles ensaiavam lá na colônia de pescadores. E desde essa época que eu tinha um fascínio muito grande, queria tocar lá ali com eles, né? Posteriormente, quando eu fui para a Escola Técnica Federal, eu tinha já 16 anos de idade, eu passei a fazer parte da banda de música. Fui estudar com o mestre Manuca, fui estudar clarineta com o mestre Manuca. E aí começou a minha trajetória musical, né? Exatamente numa banda de música de uma escola. As principais influências que eu tive na minha trajetória musical, a princípio a música clássica, né? A princípio eu me lembro de ouvir música clássica na televisão, e aquilo tinha um apelo muito grande no que eu gostava, né, de ouvir enquanto ouvinte de música. Mas a música da cultura popular também. Eu gostava muito de frevo, né? Quer dizer, gosto, até hoje sou apaixonado por frevo, pelo samba, enfim, as nossas músicas de raiz mesmo. Eu sempre tive uma paixão muito grande, né, por esses gêneros musicais. Não é à toa que eu hoje, depois de um certo tempo da minha carreira musical, eu comecei a compor muito choro, né, que foi um estilo de música, um gênero musical que eu não compunha muito anteriormente, mas depois comecei a me interessar. E assim, no modo geral, a música brasileira. Mas assim, a princípio, realmente, a música erudita foi muito marcante na minha vida, porque apesar de não ter discos, não ter nada, quando escutava qualquer música clássica, geralmente em programas de televisão, me lembro que tinha um programa chamado Concertos para a Juventude, e eu não perdia pena que passava tarde, né? Era depois de meia-noite, aí eu ficava acordado para assistir aqueles concertos lá, achava o máximo. As principais dificuldades que eu enfrentei no início da minha carreira musical, a falta de um mercado de trabalho, né, um mercado de trabalho estruturado, né? Principalmente assim, na música erudita, a gente tinha aqui uma Orquestra Filarmônica de Alagoas, que é uma orquestra que não tinha, digamos, uma estrutura de orquestra completa, mas nós tentávamos, né? Era o que a gente tinha aqui. Essa orquestra ensaiava no Teatro Deodoro, e eu comecei tocando clarineta nessa orquestra. Posteriormente fui tocar violoncelo. Mas assim, o mercado sempre foi difícil, né? Até na noite também, toquei na noite. Agradeço muito, porque eu tive um período que me sustentava basicamente, eu e a minha família, nos sustentávamos das minhas apresentações na noite. E eu acho que uma questão que favoreceu muito essa expansão do mercado de trabalho de música na noite alagoana foi
principalmente a Noite Maceiense, foi a questão do turismo, né? Quando o turismo ele se expandiu, nós tivemos por tabela, a expansão também do mercado de trabalho na música. Desde o início, meu pai olhava para esse lado assim de eu ser músico meio desconfiado, porque os irmãos dele que tocavam no interior, meu pai é do interior de Pernambuco, chamado Maragi, zona da mata de Pernambuco, e tinha uns irmãos que tocavam em banda de música, mas tiveram problemas com álcool, e meu pai não via com muitos bons olhos essa história, né? Tanto que em 79, quando eu entrei para a banda da Escola Técnica, que em 80 eu já fui chamado para tocar carnaval. E aí, meu pai não queria que eu tocasse. Eu insisti, terminei tocando, né? Mas o começo foi meio difícil. Mas depois ele percebeu que eu queria uma coisa com a música, não ir além da simples diversão. Eu queria realmente me aprofundar na música, né? E foi assim que ele foi percebendo, e desde então ele passou a me apoiar bastante, né? Não só ele, mas a minha família no modo geral. O primeiro instrumento que eu toquei, como eu falei há pouco, foi a clarineta, né? O clarinete, que esse instrumento, me lembro quando eu entrei na banda de música, em 79, banda de música da Escola Técnica Federal de Alagoas, o mestre Manuca tinha, acho que uns 2 clarinetistas só. E aí ele não queria músicos que tocassem outros instrumentos, porque ele tinha muitos, né, dos outros. Ele tinha muitos músicos tocando saxofone, tocando trompete, tocando trombone, mas clarinete não tinha pouquíssimos. Eu me lembro que realmente eram uns 2 no máximo. E aí eu não queria muito, eu não pegava, mestre, pode ser um saxofone, não, tal. Mas aí terminou ele me convencendo, né? E assim, ele me dava o maior apoio para que eu tocasse clarinete. Terminou que eu comecei com clarinete, e nessa mesma banda eu também tocava saxofone. Entrei na Orquestra Filarmônica em 1980 tocando clarinete, mas posteriormente, pouco tempo depois, passei a tocar violoncelo, porque só tínhamos um violoncelista na orquestra. E aí terminou que eu migrei para o violoncelo. Quer dizer, comecei a estudar, fui para Paraíba, ter aulas na Paraíba com o professor da universidade, Nelson Campos, e terminou que eu mudei de instrumento na Orquestra Filarmônica. Bom, dentre os instrumentos que eu toco, né, que eu conheço, né, digamos assim, que eu aprendi por uma questão de prática, de necessidade, porque eu atuava muito com estúdio de gravação, e aí às vezes tinha necessidade de um solo de flauta no meio da noite, e aí você não vai conseguir aquele músico ali, né? De uma hora para outra. Terminou que eu fui aprendendo aprendendo outro e tal. O violão, por exemplo, foi um instrumento que eu comecei ainda na escola técnica, porque tinha aquela turminha que gostava de sair à noite para dar canja em barzinho, né? Eu lembro que tinha uns barzinhos ali na Paz do Sara, que tinha música ao vivo, e a gente gostava sempre de chegar e cantar, dar aquelas canjas lá. E o violão foi um desses instrumentos. Aí a questão do teclado, né, do piano, isso mais por conta do estúdio, aquele trabalho de sequenciamento que a gente chama, né, de programação. Seria como uma espécie de orquestra virtual, já que a gente não podia botar uma orquestra, gravar com uma orquestra, a gente pegava aqueles violinos, aqueles trombones, aquelas
aquelas percussões e violoncelos e tudo mais, fazia um arranjo com instrumentos virtuais a partir de um teclado e aí você trabalhava em vários segmentos, como publicidade, como trilha sonora para teatro e mais outras atividades. Os principais mestres que eu tive na minha vida musical, eu vou enumerar assim, o número 1, o mestre Manuca, né, que foi o meu primeiro professor, aquele que me iniciou na música, na leitura métrica, a leitura de partituras, e me colocou o primeiro instrumento nas mãos. Então o mestre Manuca foi essa primeira pessoa que eu tive a sorte, né, de conhecer e começar o meu aprendizado. Posteriormente, eu tive esse professor de violoncelo na Paraíba, Nelson Campos. Eu tive o professor Oswaldo Lupe, um professor argentino que passou um bom tempo aqui em Alagoas, regendo a orquestra de câmara da UFAL. Eu também fui aluno dele, também me ensinou muita coisa sobre música, regência principalmente. Tive também como mestre o maestro Quezada, que era um regente da orquestra Filarmônica de Alagoas. E, bom, inúmeros outros, assim, em cursos de férias, que é muito comum a gente, quando está aprendendo um instrumento de orquestra, fazer esses cursos de férias, na época do meio do ano ou no início do ano. E aí a gente sempre tem aqueles professores que, apesar do contato menor, digamos assim, de você ter ali 15 dias, um mês de aula, mas que marcam muito a sua vida, a sua trajetória, porque eles trazem não só a questão do conhecimento, mas também uma questão cultural, né? E música é muito isso, a gente tem uma diversidade cultural muito grande que pode ser trabalhada tanto em composições quanto em arranjos, enfim, até mesmo na questão técnica, na performance. Eu diria que a cultura daquele professor que está ensinando para você ali termina influenciando muito na questão da performance. Em 2015 eu fui para Salvador, para a Universidade Federal da Bahia, para a UFBA, fazer um mestrado em música. E eu tive contato na Bahia com professores do mais alto gabarito, pessoas de muita capacidade técnica e inventiva, né? E foi uma experiência muito grande para mim, muito gratificante, porque é um universo, a música, quando ela é estudada por esse lado acadêmico, a gente descobre coisas que até então você não tinha percepção para tanta coisa que vai surgindo, né? E realmente é um universo muito grande que se abre na sua vida profissional. Eu acho muito... Uma das maiores experiências que eu tive realmente foi ter enveredado pela academia, né? O estudo da pós-graduação, e espero ainda continuar aí fazendo aí um doutorado e nunca parar, porque música
Acho que, como todas as áreas do conhecimento, né, a gente tem sempre o que estudar. É uma atividade infinita. O primeiro evento que eu lembro de ter participado como músico foi um concerto na praça, na praça da faculdade. Eu participava nessa época da banda da escola técnica e o maestro, na época, o maestro da banda do Exército, o maestro Ivanildo Rafael, ele juntou as bandas da polícia, do Exército e da escola técnica para fazer um concerto. Eu não me lembro exatamente em comemoração a que essa data realmente não está, mas foi no início dos anos 80. E esse concerto foi na praça da faculdade, ao ar livre. E eu me lembro que nós tocamos uma música do compositor russo Tchaikovsky. Essa música chama-se 1812. Que no final dessa música, uma abertura, ela tinha uns tiros de canhão, que isso com a música, com a parte forte da música, me lembro isso causa uma emoção assim nas pessoas que estão assistindo. Imagina quem está tocando, né? Eu ali, um garotão ali no meio daqueles músicos todos ali, foi um dos momentos que eu realmente me emocionei bastante. Eu posso dizer também que antes disso teve um outro momento que foi para mim marcante, que eu não vou esquecer nunca, que foi a primeira vez que eu desfilei com a banda de música da Escola Técnica Federal. Foi no dia 7 de setembro, em 1979. Foi quando eu entrei, no ano que eu entrei para a Escola Técnica, e comecei a estudar música em março. Quando foi no dia 7 de setembro, eu estava lá, tocando com a banda da escola, desfilando na Avenida Duque de Caxias. Isso para mim foi um momento assim marcante, que não vou esquecer nunca, né? Depois teve outros momentos, e assim, ainda dentro dos anos 80, me lembro da Orquestra Filarmônica. Nós fazemos um concerto com o maestro Isaac Arabichevski, num projeto chamado Projeto Aquários. Ele rodava o Brasil com esse projeto. E a orquestra foi enxertada com outros músicos que vieram da Orquestra da Paraíba, a Sinfônica da Paraíba, e nós fizemos um concerto na Praça dos Martírios. Na Praça dos Martírios. Bom, foram vários assim, os momentos que marcaram, né, na minha participação nesses grupos. Eu atuei na Orquestra Filarmônica de Alagoas a partir de 1980, que, como eu falei, era uma orquestra que não tinha os naipes completos, né? Mas era um grupo que se propunha a fazer música erudita, e isso foi muito válido aqui, porque foi um movimento erudito. Nós não tínhamos uma tradição de orquestra aqui no estado, né? Até então, músicos de cordas, por exemplo, violinistas, violoncelistas, contrabaixistas, eram muito raros, né? E os músicos que tocavam na orquestra já eram profissionais de outras áreas, tinha médicos, advogados, militares, e assim, nenhum deles era realmente, de fato, um músico profissional. Fazia aquilo como uma atividade secundária. Mas foi algo que realmente me abriu bastante os caminhos, as perspectivas, né, de atuação na música. E foi a partir da Orquestra Filarmônica que surgiu o convite para atuar na Orquestra Sinfônica. Eu e minha esposa, na época, fomos convidados a atuar
na Orquestra Sinfônica de Sergipe. Passamos, acho que uns 2 anos, mas assim, a gente não morava em Aracaju. Nós viajávamos, aí ensaiávamos e nos apresentávamos. Era assim, um final de semana. Você ensaiava na sexta, se apresentava no sábado e no domingo, né? Acho que os concertos eram quinzenais. Então foi assim, uma experiência muito boa, porque você conhece músicos diferentes. A Orquestra Sinfônica de Sergipe, ela tinha uma grande parte dos músicos que eram da orquestra da OSBA, a Orquestra Sinfônica da Bahia. E tudo isso esse contato com esses músicos mais experientes, isso foi, de certa forma, muito importante na minha formação. Uma das experiências mais gratificantes que eu tive com música foi ter ido para Marechal Deodoro, quando eu entrei como professor na antiga Escola Técnica, depois já era Cefet. E eu cheguei em Marechal Deodoro em 1996, como professor de música. E imagina, você vai para um lugar que tem músicos até dizer chega, né? Marechal Deodoro tem, pelo menos na minha época, tem 3 bandas. E assim, as bandas tinham uma renovação constante, aqueles músicos, aquelas crianças ali que eram crescendo e surgindo mais, todas tocando. Era um movimento, uma coisa que até hoje continua. Mas eu não podia estar no lugar desse e não desenvolver um trabalho na área de música voltado para eles, né? E aí eu comecei a fazer cursos. Nós temos um diretor na época que era muito simpática essa questão de qualificar, capacitar, né, aquela criançada toda. E nós fizemos vários cursos em Marechal Deodoro, isso pelo Cefet, que foram cursos de teoria musical, percepção musical, de harmonia, de instrumentos mesmo. E foi nesses cursos que eu formei um quarteto de saxofones. Era uma ideia que eu tinha já antiga, e não tinha ambiente melhor para criar esse quarteto. E aí eu me lembro que eu fiz uma seleção aí de mais 3 músicos, né? 3 meninos, 3 adolescentes, e a gente começou a ensaiar. E esse quarteto foi um grupo realmente que atingiu um nível técnico de execução muito bom. Nós participamos de vários editais, participamos de uma turnê pelo Nordeste, pelo Banco do Nordeste. Fizemos apresentações em semanas de música no Ceará, em Natal, em Fortaleza, em Natal, em João Pessoa. Enfim, foi uma experiência muito, muito grande, muito gratificante, porque a gente sabe que quando você parte para fazer uma coisa com qualidade, você tem elemento humano para isso aqui em Alagoas, né? Alagoas tem um celeiro de músicos talentosíssimos. Isso é muito bom e facilita muito o trabalho de quem quer formar qualquer grupo, né, musical. Foram vários os projetos que eu participei como compositor, como arranjador. Como compositor, eu posso destacar um projeto do qual eu participei fazendo uma composição em comemoração ao aniversário da cidade de Maceió, isso em 1997. Eu não sei exatamente qual
qual o aniversário, mas foi em 1997 e eu criei uma trilha sonora para essa comemoração que na verdade foi um balé, né? Uma composição para um balé, o balé da minha amiga Eliana Cavalcante, e na época o secretário de Cultura era o saudoso Marcial Lima. Marcial chegou para mim e disse: Almir, a gente quer que você faça uma composição destacando a cultura popular alagoana. E aí eu compus a música Festança, que na verdade é uma trilha de 15 minutos, e essa trilha teve a coreografia para o balé da Eliana, né? Que a Eliana fez uma coreografia muito bonita, por sinal, e foi estreada em 97. Foi assim um sucesso. A estreia foi no ginásio do Sesc. Eu me lembro que foi assim uma das grandes emoções que eu tive, né? Uma outra emoção também muito forte foi o show de inauguração do Teatro Gustavo Leite, onde eu dirigi o show, esse espetáculo de inauguração, com artistas alagoanos e com músicas do Djavan. O Djavan seria o homenageado, estaria lá na plateia, né? Que seria a ideia inicial, seria essa. Mas aí, um dia antes, o Djavan estava aqui assistindo o ensaio, e ele ficou tão empolgado que subiu ao palco e terminou que a apresentação foi feita toda com ele. A apresentação transcorreu com a participação dele juntamente com os artistas alagoanos. E uma super banda que nós montamos aqui. Então foi um dos momentos também que eu realmente que eu guardo com carinho na memória. E teve outras participações, assim, com Arthur Moreira Lima, no Teatro Gustavo Leite também, que foi um concerto que nós fizemos. E tantos outros, né, que a apresentação musical é sempre uma história diferente, né? Cada um tem um nível da emoção e todas elas a gente termina reservando um cantinho especial, né? No nosso coração, as nossas lembranças. Eu acredito que todos os artistas que vêm para Alagoas, que mantêm um contato, não só vir aqui em passant, fazer show e depois vai embora. Eu tô falando do artista que mantém contato com a produção local, né? Haja vista que são vários os artistas alagoanos que são gravados, têm participações importantes em trabalhos de cantores nacionais, né? A gente percebe isso aí pelas as gravações que são feitas, né, que são inseridas nos trabalhos dos alagoanos com participações de artistas nacionais. Então, não tenha dúvida de que o trabalho, a música produzida aqui é de altíssima qualidade, né? Nós, às vezes, não temos, o artista local não tem um poder de divulgação, de penetração em nível nacional, porque o mercado hoje é um mercado muito segmentado. Você não tem mais aquela coisa do artista nacional, né? Os artistas que faziam sucesso porque tinha uma campanha de uma gravadora que mandava tocar em todas as rádios e tudo mais. Isso não existe mais. Hoje a coisa se dá em outro nível, um nível de divulgação em mídia social. Então, por conta disso, eu acho que existe até uma coisa mais democrática, né, nesse sentido de divulgação. Mas eu acho que hoje a música que se produz em todos os cantos desse país é a música de qualidade, música boa, né? E que
os artistas de projeção, eles sabem disso, né? Tanto é que esses trabalhos, eles não são, esses trabalhos nacionais não são feitos unicamente a partir do eixo Rio-São Paulo, como se realizava antigamente. Hoje nós temos uma abrangência maior, em se tratando de realização desses trabalhos nacionais. Então eu tenho essa opinião de que a música produzida aqui no estado de Alagoas, quer seja no segmento da música popular, quer seja no segmento da música instrumental ou a música erudita, tem uma qualidade para estar dentro de um conjunto da música brasileira de igual para igual. A experiência de ter feito a direção musical do espetáculo 200 anos da cidade de Maceió foi uma coisa muito importante para mim, porque nós trabalhamos com um espetáculo multicultural, né? Nós tivemos ali todas as manifestações presentes e todas essas manifestações linkadas pela música, né? Nós tivemos um grande cenário, um palco que se dividia em 2 passarelas. Então foi assim, um espetáculo realmente muito interessante do ponto de vista da diversidade, né? Porque você não tinha simplesmente algo situado numa única época, você tinha a história realmente de uma cidade, né? E tudo que ocorreu nessa cidade desde que nós temos notícia. O que a gente pôde, primeiramente, pesquisar, que foi um trabalho de pesquisa para termos sempre em mente algo cronológico, né? Algo que pudesse, desde que nós nos inteiramos das primeiras manifestações, nós fizemos essa cronologia até chegar nos dias atuais. Então foi um espetáculo que realmente foi... pena que só foi uma vez, né? Só ocorreu uma única vez. Aliás, 2 vezes. Foi uma vez que foi no estacionamento de Jaraguá e outra vez no Benedito Bentes. Mas essas 2 apresentações foram realmente muito bonitas, muito interessantes. O meu trabalho como professor, ele hoje considero o mais importante trabalho que eu faço. E eu posso até dizer que eu não tinha em mente essa coisa. Quando eu estudava, fazia ainda o médio, né, na escola técnica, isso não passava pela minha cabeça de ser um professor. Né? Mas é interessante como a vida ela vai nos guiando para os caminhos, né? Pelos caminhos. E foi assim, a coisa foi se construindo e eu confesso que hoje eu tenho uma paixão por essa atividade, de poder passar aquilo, né? Porque isso é uma atividade que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo, né? Todo mundo que dá aula, ele aprende muito com o seu aluno. E é interessante como a gente vai vai melhorando, né? A partir do momento que você vai amadurecendo, né? Na tua atividade. Então, eu acho que hoje a docência é algo que eu considero a atividade mais importante, né? Até porque trabalhar com música
dentro desse segmento, né, é algo que eu realmente sou um apaixonado pelo que faço. Então, gosto, adoro tocar, adoro compor, adoro fazer arranjos, enfim, né? Mas hoje eu acho que a questão do professor é algo que me cativa bastante. Eu acho que eu faria a minha vida, se eu tivesse que repetir, eu faria tudo igual. Se eu tivesse que começar tudo, né, de novo, eu faria tudo igual, porque eu gosto muito da minha experiência, das experiências que eu tive, gosto muito desses caminhos que eu trilhei. E hoje quando a gente vai amadurecendo, que eu tive a sorte, né, de fazer o que eu gosto. Eu comecei a estudar economia na Universidade Federal de Alagoas, e com 2 anos eu fiz uma reopção para a música. Eu acho que foi a maior decisão que eu tomei. Não que a economia seja algo que eu acho muito bonito, a economia, mas eu confesso que eu já tinha sido fisgado aí naquele momento pela música, né? E isso foi muito, muito importante para essa decisão que eu tomei naquele momento, porque a partir de então eu realmente fiz toda a minha vida, eu tracei toda a minha vida com esse objetivo da música, e não mais fiquei dividindo a atenção com outras atividades. Eu diria que a música que melhor representa a minha carreira hoje, com certeza, é a Festança, que é a música que ficou famosa pela abertura do Terra e Mar, né? Do programa Terra e Mar, e é uma música muito, muito conhecida no nosso estado. Mas eu tenho outras músicas que eu gosto muito, mas sem dúvida alguma essa é a música que, se alguém for lembrar de mim, com certeza vai ser por ela. Porque eu amo comprar na Vieira. Tem as melhores makes, looks e perfumes, alimentos e bebidas, coisas lindas para casa, produtinhos de limpeza, tecnologia, pet shop e muito mais. E tem sempre uma pertinho, no centro, Farol, praia e no Shopping Pátio. Casa Vieira, a loja completa que a gente ama.